Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Um feliz e abençoado sábado a todos. Na meditação de hoje vamos falar sobre Paulo e a sua conversão. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo, tá certo? Eu vou pedir também, quem quiser é opcional, deixar algum comentário nos vídeos, seja agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, tá? Pode ser uma sugestão, pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser um pedido de oração, um testemunho, um agradecimento a Deus por alguma bênção obtida, enfim. O que vocês quiserem colocar lá. Vai servir como auxílio ao nosso trabalho missionário, né? A sugestão, a crítica ou o elogio vai servir para a gente alavancar melhor nosso canal, para a gente saber se estamos no caminho certo, o que precisamos melhorar, o que está bom, o que não está. Depende de oração, vai aumentar a rede de oração que nós vamos fazer, né, para as pessoas que estão precisando. E o testemunho e agradecimento por uma bênção obtida serve como um trabalho missionário paralelo a esse que eu vim fazendo com essas mensagens, tá certo? Então, por favor, quem quiser, Deus vai agradecer, tá bom? Eu vou pedir que eles estão me ouvindo, que não se inscreveram no meu canal, que se inscrevam, tá certo? É o canal do Senhor, nesse canal é o canal de Deus, sou apenas administrador. Desde já, Deus agradece, tá bom? Agora vamos juntos fazer uma oração para começar. Queridos amados, obrigado por mais essa meditação, obrigado por mais uma vez por estarmos juntos nesse momento para aprender a sua palavra, aprender a sua vontade, Senhor. Peço, Pai, que me use nesse momento, que me tome, Senhor, para levar a mensagem às pessoas, Pai. Antes de mais nada, peço também pela minha aluna Giovana mais uma vez, Senhor, que já tentou suicídio pela segunda vez, como já venho falando sobre ela, Pai. Ajude, Senhor, ampare e a conforte nesse momento difícil, Pai. Ajude, Senhor, que ela não cometa esse erro, Pai, pois é uma menina de apenas 15 anos de idade, Senhor. Ajuda, Senhor. Ilumina os pais para que possam guiar ela também corretamente, Pai. Que assim seja, meu Deus. E eu oro e peço, meu Deus. Por favor, meu Pai. Peço que me tome, me inspire, Senhor, Espírito Santo. Assim como inspirou os autores bíblicos, usando ele como instrumento para transcrever a sua vontade, suas palavras, Senhor. Me use também, Espírito Santo, Senhor, que me use para transmitir essa mensagem via áudio, Senhor, via vídeo, Pai. Use que a voz de Deus saia da minha boca, Senhor, seja apenas usada, Pai. Peço, Senhor, que as três pessoas do mundo aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que Deus sempre seja o autor dessas meditações, que eu seja apenas um instrumento, Pai. Peço que os três maiores pessoas do mundo aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Peço que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática tudo que será ensinado agora, Pai. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, nós temos na Bíblia um exemplo de conversão muito grande, que é o de Paulo, para nos dar exemplo que qualquer pessoa pode mudar, né? Qualquer pessoa. Quem era Paulo? Paulo, antes chamado Saulo de Tarso, que esse era o nome de batismo dele, ele pertencia a um grupo de religiosos da época de Jesus chamados fariseus. Para quem não sabe, esses fariseus, eles tinham as crenças deles, muitos acreditavam em certas coisas, outros não acreditavam, né? Então, tinha os fariseus, os saduceus, enfim. Então, eles tinham diferenças, né? Tinham crenças diferentes e eles perseguiam Jesus, né? A Bíblia fala várias vezes que fariseus perguntaram a Jesus coisas para tentar incriminá-lo, né? Perguntou se é certo pagar tributo a César, e Jesus respondeu, me dê uma moeda, quem está na moeda? Ah, é certo, então dê de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Perguntaram para ele qual que eram os dois principais mandamentos, e Jesus saiu da coisa falando que amar a Deus acima de tudo, o próximo como nós mesmos, ou seja, reunindo os 10, resumiu os 10 em dois, querendo dizer que os 10 eram de a mesma importância, tá certo? Então, como o próprio diz na Bíblia, a lei de Deus é irrevogável. Então, ou seja, ela continua valendo e vai continuar valendo eternamente. Ela é irrevogável. Porque ela foi selada com o selo do Senhor. A Bíblia fala que a lei de Deus é irrevogável, e a Bíblia também no livro de Externos ensina que um documento selado não pode ser revogado, né? Então, ela é irrevogável. Então, Paulo era um desses fariseus que perseguia Jesus, né? Ele era do grupo.
Ele era uma pessoa totalmente do caminho errado. Ele não suportava Jesus, ele perseguiu os discípulos. Depois que Jesus foi crucificado, provavelmente Paulo deveria estar lá no meio dos, do, do povo estava pedindo para crucificar Jesus. Provavelmente ele estava lá, eu não falo, mas ele provavelmente deveria estar. Depois que Jesus foi crucificado, morto, ressuscitou, Paulo começou a perseguir os discípulos. E o primeiro que ele pegou foi Estevão, que era um discípulo, não era um apóstolo, mas ele era um discípulo, que pregava a mensagem do Evangelho. Ele pegou Estevão, prendeu Estevão, né? E condenou Estevão sem nenhum motivo, e ele foi apedrejado, e Paulo foi um dos que tacou pedra e estava lá apedrejando. Né? E aí, depois que Estevão morreu, ele foi até o chefe do governo na época, não sei quem estava lá, porque Pilatos que já tinha sido deposto do cargo, e pegou uma, não sei se foi no templo, não lembro agora, ele pegou uma autorização para que ele pudesse entrar em qualquer casa em busca dos cristãos para matar os cristãos. Olha só como é que estava Paulo, tomado pelo mal. Só que no caminho, os discípulos, depois da morte de Estevão, eles saíram de Jerusalém, eles se dissiparam pelo mundo. E Paulo saiu atrás deles, só que no caminho ele foi interceptado por Jesus Cristo, que disse: Saulo, Saulo, por que me perseguiste? Naquele momento ele caiu do cavalo, ficou cego, e ele então foi levado pelos homens que estavam com ele até a casa de Simão, o curtidor, onde estava Simão Pedro. E lá foi chamado um outro homem, que será Azarias, não lembro agora o nome dele, que fez a conversão de Paulo lá, fez as palavras lá de Paulo, começou a conversar com ele, ensinar ele, falar as coisas, e ele voltou a enxergar. Só que dali em diante, Saulo de Tarso, ele já não era mais um perseguidor de Cristo, agora ele era um apóstolo de Cristo. Ele era um discípulo, um apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo. E de um homem perseguidor, mau, usado por Satanás para fazer o mal, ele vira o maior escritor da Bíblia. Ninguém escreveu mais livros da Bíblia do que Paulo. Né? Muito provavelmente, Jesus iria usar Estevão para ser o apóstolo no lugar de Judas, depois que Judas o entregou, né, e se matou. Mas Satanás, percebendo que isso ia acontecer, ele fez o quê? Ele matou Estevão. E aí Deus foi mais astuto ainda que Satanás. Ele fez o quê? Ele fez o quê? Ele pegou o carrasco de Estevão e transformou num apóstolo. Transformou num apóstolo. Servo dele. Então, houve a conversão de Paulo. Um homem que era usado pelo mal e que foi convertido. Se Paulo, que era mal, foi convertido, quem somos nós para dizer que uma pessoa não pode ser convertida? O ladrão na cruz, ele se converteu na cruz e aceitou a Jesus, e Jesus garantiu que o ladrão vai estar na vida eterna. Ele disse: em verdade, lhe garanto neste dia que estamos vivendo, você vai estar comigo no paraíso. Né? Muita gente lê essa frase de outro jeito porque o ponto foi colocado no lugar errado. Porque nos escritos originais não tinha ponto nem vírgula. Né? Então muita gente fala que Jesus garantiu que o ladrão sai naquele dia no paraíso com Jesus. Só que aí nós temos alguns problemas se a gente acreditar nisso. Primeiro, Jesus não foi para o paraíso naquele dia, não teria ido. Se o paraíso fosse no céu, Jesus não teria ido para o paraíso naquele dia, já que ele disse depois que ressuscitou que ele não havia ido ainda ao Pai. Né? Outra coisa, o ladrão só morreu no sábado, Jesus morreu na sexta-feira. Né? Naquela época, o dia era contado a partir do pôr do sol, então do pôr do sol a pôr do sol. Então, Jesus não poderia estar naquele dia com o ladrão no céu. Outro problema de coerência que dá é que a Bíblia prega que o paraíso, o Éden, era aqui na Terra. E o paraíso que nós vamos viver na vida eterna é aqui na Terra. O paraíso no céu não existe. Né? Existe lá o céu, onde Deus mora, tudo, mas o paraíso vai ser aqui. Então, como que o ladrão estaria no paraíso naquele dia, esse paraíso nem existe ainda aqui na Terra? Só depois que a Terra ser purificada. Entende? Então, há incoerências. Então, mas nosso ponto de vista é que houve a conversão do ladrão.
né? Então, queridos irmãos, né, houve conversão de prostituta, né? Então, nós temos esse ensinamento. Então, isso nos mostra hoje em dia, queridos irmãos, que ninguém que chegar na nossa igreja deve ser rejeitado. Ninguém pode ser olhado de olho atravessado. Ah, o cara era um assassino, era um serial killer, ele era um pedófilo, ele era um estuprador, ele era um traficante, ele era um assassino de aluguel, ele era um violento, ele era pro mal, ele é um alcoólatra, não interessa quem seja. Não importa o quão mal aquela pessoa possa ter sido. Se ela está querendo buscar Deus, ela está querendo uma mudança. O Espírito Santo está tocando para ela ir lá. Se o Espírito Santo está tocando para essa pessoa ir na igreja, como que nós, servos do Senhor, discípulos do bom Jesus, cristãos que nós somos, nós vamos impedir que aquele homem, aquela pessoa, aquela mulher, aquele ser que está sendo guiado por Jesus, ou por Espírito Santo, ou por Deus, para ir na igreja lá para se converter, e nós vamos impedir a sua conversão, vamos impedir de entrar, vamos rejeitar ele lá. Quem somos nós, se o nosso líder, ao qual nós seguimos, nosso Senhor, está chamando ele para ir lá? Se ele foi lá, é porque o Espírito Santo tocou nele. Entendeu, queridos irmãos? Então, esse é o ensinamento de hoje. Nós não podemos impedir que ninguém vá na nossa igreja, nem crucificar ninguém. Ah, não, aquela mulher não serve porque ela é mãe solteira. Ela se deitou com um homem sem casar, teve filha, mãe solteira. Não, ela não pode fazer parte da igreja. Ah, aquela mulher é isso, aquela mulher... Não, gente. Não importa se ela cometeu erro na vida dela, quais foram os erros que ela cometeu, não importa. O importante é que ela está a fim de se arrepender, ela está a fim de mudar, ela tem a oportunidade de mudar, é o direito que ela tem de se converter. A igreja não é nossa, não é minha, não é sua, não é de ninguém. A igreja é de Deus. E se a igreja é de Deus, automaticamente nós não temos o direito de impedir ninguém entrar ali, e nem de crucificar ninguém, porque ali não é nosso. Não é porque eu administro a igreja, se eu tiver um cargo de administração da igreja, se eu sou um dos líderes da igreja, que eu tenho direito. Não. A igreja não é minha, não é sua, não é de ninguém. Então eu falo, ah, a igreja mundial é do Valdemiro Santiago, a igreja universal é do de Marcelo. Não. A igreja, se eles estão pregando a palavra do Senhor, de Deus, a igreja é de Deus. A igreja é de Deus, não interessa. Eles estão ali como mordomos, aqui nem eu. Esse canal aqui é meu? Não. Esse canal é de Deus. Eu sou apenas o mordomo desse canal que estou administrando. Mas o canal é de Deus. É para todo mundo, é para todas as pessoas que quiserem ouvir a mensagem do Senhor aqui. Não é meu canal. Eu fundei o canal para Deus. E eu entreguei o canal nas mãos de Deus, com o intuito de levar o evangelho, a mensagem de Deus. Essa deve ser também a mesma causa de você ter uma igreja. Então não é deles a igreja. Se ali realmente é a casa do Senhor, não é deles, é de Deus. Então eles não têm o direito de impedir ninguém de entrar lá. E mesmo seja uma igreja como a minha, por exemplo, que não tem um dono, né, até porque os cofundadores dela já morreram há muito tempo, mas tem os líderes. Esses líderes, eles não são donos da igreja, eles estão ali trabalhando para Deus. Eles não são donos. Então, eles não têm o direito de impedir ninguém de frequentar a igreja. Se qualquer pessoa pode chegar lá, o Fernandinho Beiramar, o Marcola, o Maníaco do Parque, não interessa quem seja, o Nardoni, a Rossane Richthofen lá, não interessa quem seja. Quem chegar tem que ser bem recebido. Pode ser político, o Bolsonaro, Lula, Tarcísio, Ricardo Nunes, a prefeita aqui de Mogi, Maria Bertaioli. Não importa quem seja, quem quiser entrar lá para se converter tem que ser muito bem recebido. Qualquer pessoa que chegar lá querendo conhecer tem que ser muito bem recebida, porque ali é a casa do Senhor. Não é a nossa casa. Na nossa casa a gente pode impedir qualquer pessoa de entrar. Mas na casa do Senhor, nós não temos esse direito. A casa não é nossa. Eu não tenho esse direito de impedir ninguém, absolutamente ninguém de entrar ali. Ninguém. Porque a casa não é minha. Lá, a casa é do Senhor. Se nós entendemos isso, é esse o ensinamento para hoje. Né? Nós entendemos isso, nós vamos trazer muito mais pessoas para Deus. Sem contar que quando você recebe a pessoa com um sorriso no rosto, por mais que a pessoa seja
errada, seja uma pessoa que fez o mal, receba bem, não interessa o que ela fez. Não que você saiba quem é, quem fez o mal que ela fez, não importa. Receba com um sorriso no rosto, seja bem-vinda à casa do Senhor e tudo mais. E trate muito bem, como se ela fosse uma pessoa normal. Faça ela se sentir acolhida, essa é a nossa obrigação. Quanto mais acolhida, quanto mais bem a pessoa se sentir, mais ela vai querer voltar, mais ela vai querer servir aquela causa, mais ela vai querer servir aquele Deus. Quanto mais ela vê a bondade das pessoas, quanto mais ela vê a luz ali dentro, quanto mais ela vê a generosidade, quanto mais ela é tratada como uma igual, mais ela vai querer estar naquele lugar. E é essa a nossa obrigação como cristão, trazer as pessoas para Deus e não distanciar, né? Muito pior desse Jesus não é as pessoas que não acreditam em Deus ateus, por exemplo. Muito pior é aquela pessoa que fala que acredita, mas faz com que outras pessoas se distanciem de Deus. Essa é muito pior, porque o castigo delas vai ser muito mais forte. Tá certo, queridos irmãos? Então vamos fazer uma oração para encerrar. Queridos amados, obrigado por mais um momento de oração, obrigado por mais uma vez podermos ter essa aprendizagem, que possamos pôr em prática na nossa vida, nas nossas igrejas que frequentamos, Senhor, para que o Senhor possa estar ali como proprietário da igreja, como dono da casa, que a gente seja apenas os seus discípulos, seus servos, trabalhando para a sua causa, para evangelizar e trazer as pessoas a Ti, Senhor. Abençoe as nossas igrejas, Pai. Minha e das pessoas que estão me ouvindo nesse momento, inscritas ou não no meu canal, e aquelas que não estão ouvindo, mas estão inscritas no meu canal, Senhor. Abençoe a todos, Senhor. Peço mais uma vez pela minha aluna Giovana, Pai, que você saiba o problema dela, tentativa de suicídio 2 vezes, depressão muito alta, Senhor. Ajude, Senhor, que ela supere isso, Pai. Tire, Senhor, esse mal dela, Pai. Traga, Senhor, Deus para a vida dela, Pai. Abençoe os pais dela para que ajudem a guiar ela no caminho certo, Senhor. Ilumine tudo lá, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais meditação. Abençoa todos que estão me ouvindo nesse momento, e aí a Giovana também, que não deve estar me ouvindo, mas todos que estão me ouvindo nesse momento. Inscritos ou não no meu canal. E aqueles que não estão ouvindo, que estão inscritos também. Senhor, abençoa todos esse maravilhoso, que a presença de Jesus Cristo esteja na casa de todos nesse dia santo, Pai. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e agradeço, Pai. Eu peço que Deus abençoe todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos e lembre-se, a igreja é a casa de Deus, não é a sua, não é a minha. Nós não temos o direito de impedir ninguém, absolutamente ninguém, de entrar nela. Lembre-se sempre disso. Quanto mais você ser hospitaleiro, quanto mais você ser receptivo, tratar bem, com um sorriso, com amor, com carinho, mais essa pessoa vai querer voltar. E nossa obrigação, vocês sabem, é trazer as pessoas para Deus, não distanciar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amém.